Fala Miguel, tudo bem? Vamos assistir aqui a filmagem dos 4 estilos que a gente fez alguns dias atrás, tá? Durante o vídeo eu vou fazer alguns comentários e algumas sugestões de pontos que a gente pode melhorar em cada um dos 4 estilos, tá bom? E aí a ideia é a gente ir trabalhando isso diariamente, tá? Um detalhe de cada vez e buscando sempre essa evolução, tá? Primeiro de tudo eu vou mostrar o vídeo sem falar nada, para você se ver nadando e já tirar as primeiras conclusões, tá bom? Legal, Miguel. Você deve ter percebido então já alguns pontos, tá? Agora eu vou ir parando em cada um dos estilos para mostrar o que eu penso assim de cada estilo, o que pode melhorar, tá bom? Vamos começar aqui pelo borboleta. Primeira coisa que acho que é importante a gente ter atenção, e aí você vai perceber que isso vai acontecer em todos os estilos, é que depois que você empurra a parede, começa a trabalhar a parte submersa, enquanto você ainda está no fundo, né? Então, imagina aqui na raia a superfície da água, né? E aqui está o seu corpo. Então você ainda está distante aqui da superfície da água, que é onde a gente começa a nadar. E você já está, ó, levantando a cabeça para olhar para frente, tá? Isso está desalinhando o corpo. Então qual que é a ideia? É que você consiga manter essa posição, tá? Que o corpo está bem alinhado e ir trabalhando a ondulação, né? E subindo aos poucos. E aí quando você estiver na superfície, né? Ou muito próximo da superfície, é quando você vai dar a primeira abraçada, no caso aqui de borboleta. E só nessa primeira abraçada, ou até na segunda, que você vai subir a cabeça para respirar. Mas não subir a cabeça ainda no fundo para olhar onde é que você está. Tá? Isso, na verdade, a gente só consegue com experiência, treino e prática. Então, o que você tem que fazer? Toda vez que sair da parede, que empurrar a parede, vai trabalhar o submerso, e aí você tem que se perguntar, será que eu ainda estou muito fundo? Será que eu já estou na superfície da água? Esse é o momento de eu dar a primeira abraçada? E fazer tudo isso sem olhar para frente, tá? Isso aí faz bastante diferença para começar qualquer distância, qualquer prova ou qualquer treino com uma qualidade boa, com o corpo em velocidade, tá? Então eu queria que vocês se preocupassem bastante com isso daqui para frente, toda vez que sair da parede e quando sair do bloco também, tá? Aí subiu, agora começa realmente o nado. O borboleta, eu gostei da coordenação do nado, né? Então você está trabalhando as duas pernadas por braçada no tempo certinho, né? Uma pernada quando entra a mão, outra pernada mais curta quando a mão finaliza a braçada, né? Então está bem legal, que é ótimo.
E aí tem dois pontos principais para a gente trabalhar. Primeiro, você ainda está batendo a pernada de borbo com os pés um pouco separados, né? Antigamente você batia a perna de crawl, né? O que era bem prejudicial. Hoje em dia você já não está mais batendo perna de crawl, mas as pernas estão separadas ainda, os pés estão separados. Então isso acaba tirando a força da sua ondulação e numa prova você corre o risco também de ser desclassificado com os pés separados assim. Vamos ver de novo, ó. Tá vendo? Durante toda a pernada, os pés e as pernas estão bastante separados. Percebe? Então toda vez que você tiver a oportunidade de treinar perna de borboleta, e a gente faz bastante isso no treino, né? Então quando nada borboleta, quando faz educativo de borboleta, quando faz perna de borboleta de barriga para cima, perna de borboleta lateral, em todos esses momentos é fundamental juntar as pernas e nunca separar, tá? Porque isso faz bastante diferença, tá bom? E o segundo detalhe, que para mim é não sei se é o mais importante, acho que é tão importante quanto juntar as pernas na pernada, que é isso aqui, ó. Você tá nadando para cima e para baixo, ó. O seu nado de borboleta está fazendo essa trajetória aqui, né? Trajetória de subir e descer, subir e descer. Esse está sendo o seu nado de borboleta. O que a gente quer é um nado de borboleta assim, ó, que suba e desça, só que bem pouco, né? É normal que a gente suba e desça um pouquinho, até porque é um nado que tem ondulação, né? Então um pouco de ondulação vai ter. Mas o ideal é que seja pouco, tá? E não uma trajetória que suba e desça muito. Como corrigir isso? Ó, fez a puxada, não é para afundar o peito, a cabeça e as mãos, tá? A ideia é a gente fazer a braçada, entrou, ó, tentar segurar essa posição, tá? E para isso a pernada tem que ser também um pouco mais curtinha, não dobrar tanto o joelho, tá? E apontar as mãos sempre para frente, os dedos sempre para frente. E aí quando for começar a puxada, já apontar os dedos para baixo e a palma da mão para trás. E aí começar a empurrar a água para trás, tá? E não subir e descer. Então isso aí é bastante importante também. Tá, Miguel? Então vai terminar o borboleta aqui pra gente resumir, tá? 2 pontos. Primeiro, juntar bem as pernas, isso é urgente. Segundo ponto, nós queremos ir para frente, não para cima e para baixo, tá? Então a gente ter cuidado para não afundar peito, mãos e cabeça na hora que for começar a braçada, tá bom? Vamos passar por costas agora. Já vamos reparar naquele detalhe que eu falei, né, de subir a cabeça e dar a primeira abraçada muito fundo. Reparou como você deu a primeira abraçada e você estava um pouco fundo ainda? Deixa eu passar rapidinho que ele voltou pro borboleta aqui, né, que às vezes nesse aplicativo que eu uso ele acaba voltando pro estilo anterior, mas não tem problema. Então, ó, só para mostrar com um pouquinho mais de pausa aqui no costas, né, o comecinho do tiro, só para reforçar o que eu falei no borboleta. Aqui não teria como você levantar a cabeça, né, porque você está de barriga para cima, mas repara como você está dando a primeira abraçada longe da superfície, né? Então aqui está a superfície, aqui está seu corpo, você já está começando a nadar. Então é basicamente a mesma coisa lá do borboleta. Mas vamos falar do nado, né, que é o mais importante para a gente no momento. 2 detalhes. Primeiro, em relação à abraçada. O braço está muito estendido, né? Está muito reto. E está fazendo a abraçada inteira com o braço nessa posição, tá? Isso aí traz 2 problemas. Primeiro, é bastante agressivo para o nosso ombro. Então ele gera um risco de machucar o ombro, de ter uma dor no ombro, o que não é legal. E também a gente perde um pouquinho de força na puxada. Então a ideia é que depois que você entrou e começou a puxada, você tem aqui o seu braço
e aqui o seu antebraço, né? Então seria aqui o cotovelo, aqui a mão. Então ter essa flexão do cotovelo, né? Dobrar o cotovelo para conseguir ter mais força na puxada e também proteger o seu ombro, tá? Tem que pensar o seguinte: a gente tem a articulação do ombro e a articulação do cotovelo. Se eu deixo o meu braço todo reto, a única articulação que está fazendo movimento é o do ombro. Se eu deixo o meu cotovelo dobrado, o meu ombro e meu cotovelo vão estar trabalhando, né? Então eu distribuo a força em duas articulações e aí assim nenhuma das duas se machuca, tá? Pensa dessa forma. E aí se você conseguir posicionar desse jeito, a ideia é deixar a mão sempre bem firme, com a palma da mão voltada para trás, para empurrar a água para trás e se deslocar para frente, que é ação e reação, tá bom? E outro ponto muito importante aqui no costas, que eu queria que a gente trabalhasse, e eu nunca tinha reparado, de fora da água, é que a pernada está com uma amplitude muito grande. Como assim, Caio? Deixa eu mostrar. Ó, essa distância de uma pernada para outra está muito grande, né? Você está abrindo muito a pernada, como se fosse uma tesoura você está fazendo, né? Então, ó, repara a sua pernada como se fosse uma tesoura que abre e fecha. Consegue perceber? Como parece uma tesoura? Olha lá. Uma perna se afastando da outra. Então, a gente compara com uma tesoura que abre e fecha, né? A ideia seria fazer uma pernada mais curtinha, sem tanto afastamento aqui de uma perna para outra, tá? Para conseguir manter uma posição do corpo melhor e um ritmo melhor também, tá? Então você tem uma pernada bem forte de costas, só que por bater ela muito grande assim, fazer esse movimento de tesoura que abre e fecha, acaba não sendo tão eficiente. Então vamos tentar fazer a pernada forte sim, só que mais curtinha, tá bom? Resumindo, costas, primeiro ponto, dobrar mais o cotovelo na hora de fazer a puxada, e aí a palma da mão empurrando a água para trás. Segundo detalhe, tirar essa pernada de tesoura que abre e fecha e fazer uma pernada mais curtinha, tá bom? Vamos lá pro peito. Peito já tenho um pouquinho de coisa para falar aqui na Filipina. Primeiro, você não trabalhou ondulação na Filipina, tá? Então é importante você fazer porque é um movimento permitido, né? Uma ondulação só na Filipina. E o detalhe principal, olha lá, aconteceu de novo aqui, tinha passado costas. Mas o detalhe principal na Filipina, Miguel, é a maneira como você está empurrando a água, né? A ideia da Filipina é a gente conseguir fazer uma puxada bem forte para ir para frente e ganhar distância. Então, ó, a partir dessa posição, qual que é a ideia? É que você consiga empurrar a água para trás com as duas mãos. Então, a braçada tem que ter uma profundidade e as mãos empurrarem a água para trás. Repara aqui que você vai empurrar só para fora, né? Você vai fazer quase como um círculo pelo lado, olha só. Ó, você faz a puxada toda por fora, né? Então aqui você quase não conseguiu puxar água. Por isso que seu corpo não ganhou tanta distância aqui para frente, tá? Então é importante a gente praticar esse movimento de empurrar água para trás. Eu vou te passar alguns exercícios depois no treino para acertar isso, tá bom? Acabou subindo aqui olhando para frente, igual o do borboleta, mas a gente já vai começar a trabalhar isso, né? E aí vamos lá. Aqui no peito, eu quero falar sobre dois detalhes só. Primeiro é igual borboleta. Você está nadando para cima e para baixo. Olha lá. Seu nado está assim no peito, né? Então, na hora que você sai da água, você está voltando, apontando os braços para baixo, né? Você está subindo e descendo. E o que a gente quer é sempre para frente. Então, qual que é a sugestão aqui, Miguel? Começou a braçada para fora. Nessa fase, você precisa acelerar as mãos e os cotovelos para dentro. Então, juntar as mãos e os cotovelos, tá bom?
E na hora que você juntar as mãos e os cotovelos dentro d'água, juntar as mãos e os cotovelos dentro d'água e não subir, você vai recuperar as mãos por aqui, ó, quase por fora d'água. Eu quero que você volte as mãos quase por fora d'água e apontando para frente, tá? As mãos vão apontar para frente. Essa é a grande mudança que a gente vai fazer. E não voltar por dentro apontando para baixo, porque senão você vai ficar subindo e descendo e a gente não vai para frente, que é o que a gente quer. Natação é sempre ir para frente, tá bom? Então a gente pode acertar isso daí. Você já melhorou a pernada do peito no último ano, né? Que você tinha bastante dificuldade, agora acertou a pernada, mas a gente precisa agora acertar essa braçada e para onde a gente está indo, certo? E o outro detalhe, que é um pouquinho mais simples até de corrigir, é que na hora que você recupera os braços, essa cabeça tem que estar um pouquinho mais baixa, tá? Tem que estar protegida entre os braços, beleza? Então, para resumir aqui o peito, um detalhe é deixar a cabeça protegida entre os braços. E outro detalhe, que é o mais importante, é não ficar subindo e descendo no nado peito. Sempre querer ir para frente. E para isso a gente faz a braçada juntando mãos e cotovelos para dentro com bastante força e devolvendo as mãos rente à água para frente, não para baixo. Vamos fechar aqui com o crawl. Vai empurrar a parede. Olha lá, subiu a cabeça cedo de novo. E aí, dois detalhes aqui também no crawl. Primeiro, a cabeça está mexendo muito, tá? Então eu vou soltar aqui umas 6 braçadas seguidas em velocidade normal para você ver que mesmo sem respirar, a sua cabeça está mexendo bastante, olha só. Então ela está indo de um lado para o outro. Às vezes não dá nem para saber se você está respirando ou não, de tanto que ela está mexendo. Ó, aqui mesmo ela está olhando para frente, daqui a pouco você está olhando para baixo. Daqui a pouco ela vira para o lado. Então a cabeça precisa ficar bem mais parada, tá? Para deixar o seu nado mais firme e mais tranquilo, ok? E o segundo detalhe, Miguel, deixa eu mostrar na próxima respiração. Ó, tá vendo como você está mexendo bastante? Ó, você vai respirar agora. Nessa respiração, esse braço aqui está afundando muito cedo, né? Não está pegando água. Qual que é a ideia? Durante a respiração, manter esse braço esticado lá na frente, né? Aqui estaria a sua mão. E quando o rosto estiver voltando da respiração, aí sim é que você começa a puxar água para trás, tá? Empurrar água para trás. Então a gente chama isso aqui de braço de apoio. Quando a gente falar no treino, Miguel, segura o braço de apoio, quer dizer que é para você manter ele lá na frente e não deixar ele afundar durante a respiração. Tá bom? Então, relembrando os detalhes do crawl, primeiro ponto, parar a cabeça, tá? Muito importante. E segundo é manter o braço de apoio lá na frente enquanto estiver respirando. Só depois começar a puxada. Tá bom, Miguel? Então, alguns detalhes para a gente trabalhar aí em cada estilo, né? Vamos fazendo isso com calma, mas sempre tentando melhorar. E além de se preocupar com essas questões técnicas, que são fundamentais para ter uma melhora grande, é você continuar com o nível de esforço que está sendo muito bacana nos treinos, né? Você está fazendo bastante força, né? Isso é tão importante quanto trabalhar a técnica, tá? Mas não esqueça desses detalhes, procura às vezes rever o vídeo, nem que seja uma parte aí em cada dia, para a gente ir trabalhando isso. Beleza, Miguel? Um grande abraço e bons treinos.